Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos, amigas, estamos começando hoje uma nova série, Pandemia e Pandemônio, uma convocação à fé madura. Eu penso que esse tempo pelo qual nós estamos passando, essa crise que estamos atravessando, nos convoca, mais do que nos convida, nos convoca ao exercício de uma fé madura. Então eu sinceramente espero que ao longo das reflexões que vamos fazer juntos aqui a partir de hoje, eu consiga, inspirado e empoderado pelo Espírito Santo de Deus, oferecer princípios, oferecer ideias, oferecer noções, oferecer caminhos a partir dos quais nós possamos desenvolver uma fé madura. Não só uma fé que enfrenta adequadamente esse momento pelo qual estamos passando, mas uma fé que depois de atravessar isso se torna mais forte do que era antes de nós começarmos esse momento. E eu penso então que para isso eu preciso começar explicando o título que eu dei a esta série, Pandemia e Pandemônio. Bem, penso que pandemia seja uma palavra já mais conhecida por todos nós, mas pandemônio pode ser que não seja uma palavra tão comum, ou ainda que alguns possam tê-la ouvido mais de uma vez, e talvez até seja uma palavra comum para alguns, o seu significado pode ser que não seja tão claro para a maioria das pessoas. Então eu começo explicando o significado dessas duas palavras. Pandemia vem do grego, é formado por duas palavras, pan, que significa todo, mas demos, que significa povo. Então pandemia é algo que está sobre todo o povo. A palavra é usada, como a gente bem sabe e já está devidamente orientado nesse sentido, é usada para designar uma doença infecciosa grave e de rápido contágio que se espalha entre a população numa grande região específica, num país, num continente ou até mesmo por todo o planeta. Então isso é pandemia. E pandemônio? Bem, pandemônio também é uma palavra de origem grega formada por duas palavras pan, que significa todo, como você já sabe, e daimonion, que significa demônio. Então pandemônio significa literalmente todos os demônios. Literalmente, pandemônio significa assembleia dos demônios, corte infernal. E no sentido social, a reunião de indivíduos que se associam para promover e praticar o mal. Esse termo foi cunhado pelo poeta inglês John Milton no século XVII. Ele o usou pela primeira vez no seu livro, um clássico da literatura, chamado Paraíso Perdido. E nesse livro ele usa o termo para identificar o palácio construído por Satanás com a ajuda de Mamon e Belzebu. Então, com isso em mente, quando eu uso essa expressão pandemia e pandemônio, eu quero usar aqui esse sentido para a palavra pandemônio especificamente. Pandemônio é a instauração e disseminação da desordem. Quando eu uso então a palavra pandemônio nesta série, eu estou me referindo a isso. A disseminação, ou melhor, a instauração e a disseminação da desordem. Muito bem. Note então que neste momento, como humanidade, nós enfrentamos o mal em duas frentes. Nós enfrentamos de um lado o mal causado pela pandemia, que é visível. Esse mal ataca o nosso corpo e se espalha como uma doença, causando morte. Então essa é uma frente, a pandemia. Mas tem uma outra frente, nós enfrentamos também o mal causado pelo pandemônio, que é invisível. Ele ataca a alma das pessoas e o tecido social. O pandemônio gera ódio, divisão, destruição, mentira, violência e caos. Então a pandemia é o surgimento e disseminação de uma doença. O pandemônio é a instauração e a disseminação da desordem. Por que é importante pensarmos sobre isso? Porque preocupados com a pandemia, nós nos esquecemos do pandemônio
que ela provoca. Assustados com a pandemia, nós não nos protegemos do pandemônio, mas ambos são muito poderosos e perigosos. Por isso mesmo, precisam ser enfrentados com fé. No entanto, a pandemia e o pandemônio, como quero mostrar nessa série, nos convidam ao exercício de uma fé madura. E uma das características da fé madura é que a fé madura não despreza a ciência, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a fé madura valoriza a ciência, mas justamente porque é madura, a fé, esse tipo de fé, sabe que a ciência e a tecnologia não são tudo que nós, ou não representam tudo que nós precisamos para enfrentar a crise da pandemia e do pandemônio. Por tudo isso é que o título dessa série é Pandemia e Pandemônio, uma convocação à fé madura. A fé que reconhece o valor da ciência, que reconhece o valor da tecnologia, mas também, porque é madura, a fé que sabe que só com ciência avançada e tecnologia de ponta nós não conseguimos enfrentar esse momento pelo qual nós estamos passando e ainda assim mantermos a sanidade. O tema específico de hoje é transforma o meu pranto em dança. O tema específico deste domingo é transforma o meu pranto em dança. E eu retirei este tema de um salmo, mais especificamente o salmo de número 30, versículo 11. Lá o salmista diz o seguinte: mudaste ou transformaste o meu pranto em dança. Mudaste, transformaste o meu pranto em dança. Baseado nessa expressão do Salmo, é que eu estou propondo o tema dessa reflexão nessa noite, como sendo: transforma o meu pranto em dança. Pranto e dança. Qual é a relação entre essas duas palavras? As duas falam de momentos em que nos reunimos. Nós nos reunimos no pranto e nós nos reunimos na dança. Só que vai além disso. Pranto e dança se referem a momentos em que nos reunimos, mas momentos nos quais nós nos sentimos desprovidos, despojados das palavras capazes de descrever o que estamos sentindo. Tanto no momento do pranto, quanto no momento da dança, quando a gente se reúne, a gente não tem palavras para descrever aquilo que está sentindo. O pranto é um jeito de expressar a dor pela qual ou para a qual não temos palavras. Enquanto que a dança é um jeito de expressar a alegria para a qual não temos palavras. A pandemia e o pandemônio que dela decorrem, a instauração e a disseminação da desordem, nos imergiu como humanidade num momento de muito pranto e nada de dança. Podemos, por exemplo, pensar nos casamentos. Há muito velório, mas raríssimos casamentos. No atual momento, as pessoas só estão se reunindo para sepultar os seus mortos. Praticamente todas as pessoas do mundo adiaram as suas cerimônias de casamento. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o profeta Jeremias, que viveu por volta de 560 antes de Cristo, também experimentou um momento com muito velório e nenhum casamento. Ou seja, tal como nós, ele vivenciou um momento de muito pranto e nada de dança. Ao longo de seu livro, o profeta fala 3 vezes sobre a presença da morte e o consequente adiamento dos casamentos. E ao falar 3 vezes sobre a ausência de casamentos naquela cidade, Jeremias está chamando a nossa atenção para o pandemônio
isto é, para a instauração e a disseminação da desordem que havia atingido aquela cidade. Ele está chamando a nossa atenção então para o pandemônio que ele e o povo de Deus estavam vivendo naquele momento. Havia muito motivo para prantear, mas não para dançar. E aí então a gente chega ao primeiro texto em que Jeremias menciona o fim do casamento. Jeremias coloca isso no capítulo 7, versículos 32, 33 e 34. Chamo a sua atenção para a leitura então que faço aqui. Jeremias capítulo 7, versículo 32, 33 e 34 nos diz o seguinte: por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que enterrarão cadáveres até que não haja mais lugares. Os cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Darei fim às vozes de júbilo, e chamo a sua atenção, e darei fim às vozes do noivo e da noiva, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Veja bem, naquele momento em que se instaurou um pandemônio, isto é, em que se instaurou e se disseminou a desordem na cidade, e isso vai ficar mais claro na medida que eu prosseguir aqui na minha reflexão com vocês, uma consequência que Jeremias notou imediatamente foi a ausência de casamentos. Cessar-se-á a voz de júbilo. Não se ouvirá mais a voz de júbilo, não se ouvirá mais o júbilo daqueles que estão se casando, porque as pessoas não vão se casar, as pessoas não vão se reunir, e as pessoas não vão se casar, e as pessoas não vão dançar. Não tem motivo para júbilo. Mas esse não foi o único momento. Há um outro momento no capítulo 16, versículo 9. De novo, Jeremias repete a mesma ideia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar a voz de júbilo e a voz de alegria. E de novo, a voz do noivo e a voz da noiva. A mesma ideia. Olha, não haverá casamento. Não tem como haver casamento na experiência de pandemônio que nós estamos vivendo. Essa é a ideia de Jeremias, essa é a percepção, melhor dizendo, de Jeremias. Num momento de pandemônio, num momento em que se instaurou e se disseminou a desordem, uma das coisas que não é possível mais fazer é se reunir para o casamento, se reunir para celebrar, se reunir para dançar de alegria. Não é possível fazer isso. E aí, numa terceira vez, agora no capítulo 25, versículos 10 e 11, Jeremias vai dizer, capítulo 25, versículos 10 e 11, o profeta vai dizer: darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva. Não haverá casamento. Toda essa terra se tornará uma ruína, se tornará uma terra desolada. Três vezes Jeremias nos diz: os casamentos foram adiados. E nós bem sabemos que todas as vezes que em um livro da Bíblia um tema é repetido várias vezes, como aqui no caso 3 vezes, o autor está chamando a nossa atenção para aquilo que ele está falando. Por que Jeremias está nos chamando a atenção para o adiamento dos casamentos? O que Jeremias quer que a gente entenda com isso? Jeremias quer que a gente entenda que ele estava vivendo um momento de muito pranto e de pouca dança, um momento de pandemônio, um momento em que ele, juntamente com o povo, estava experimentando a instauração e a disseminação da desordem. Ao falar do adiamento dos casamentos, Jeremias está nos dizendo que a guerra, no caso dele, a guerra trouxe
o pandemônio. A guerra estava trazendo o pandemônio para ele e para o povo. Ou seja, a guerra trouxe a instauração e a disseminação da desordem. As pessoas só estavam se reunindo para sepultar os seus mortos. As pessoas só estavam se reunindo no tempo de Jeremias para prantear, mas não estavam se reunindo para se casar, não estavam se reunindo para celebrar e para dançar. Veja como Jeremias descreve a situação pela qual eles estavam passando. Isso está em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nos diz o seguinte: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, agora chora amargamente à noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto. Como está vazia, como está deserta a cidade, que outrora estava tão cheia de gente. A guerra, a experiência de guerra, trouxe pandemônio e trouxe instauração e disseminação da desordem no tempo de Jeremias. A situação de Jeremias, portanto, é muito semelhante à nossa. Ainda que no caso dele, a guerra tenha gerado o pandemônio. E no nosso caso, o que está gerando o pandemônio, a desordem na saúde, a desordem na economia, a desordem na família, a desordem na sociedade, a desordem política, é a pandemia. A pandemia está gerando pandemônio. E é inevitável que seja assim. É inevitável. Onde há pandemia, onde há guerra, onde há calamidade, há pandemônio, isto é, instauração e disseminação da desordem. Mas um fato extremamente surpreendente aqui no livro de Jeremias é que bem no meio da guerra e do pandemônio, o profeta nos fala uma quarta vez sobre os casamentos. Só que dessa vez ele não fala do adiamento ou do cancelamento dos casamentos. Não. Nessa quarta vez, Jeremias anuncia o retorno dos casamentos e, consequentemente, o retorno das comemorações, das festas e das danças. É interessante que ele ainda está vivendo um momento de guerra, um momento de exílio. Mas ele afirma: Deus está transformando o nosso pranto em dança. Ainda não chegou o tempo de dançar, mas Deus está agindo para transformar o nosso pranto em dança. Isso está no capítulo 33, versículos 10 e 11. A parte A nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e nem animais. Mais uma vez, no entanto, se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria. Mais uma vez neste lugar se ouvirá a voz do noivo e a voz da noiva. Veja que interessante. Veja que o profeta aqui está dizendo: esse é um momento de plantear e não um momento de dançar. Esse é um momento em que não há casamentos, mas Deus está trabalhando para transformar o nosso pranto em dança. O nosso Deus não deixou de agir na história. Então eu posso dizer, Jeremias dizendo, eu posso dizer com convicção de que nós voltaremos a ouvir a voz de júbilo, nós voltaremos a perceber e a experimentar a reunião das pessoas, não para sepultar os seus mortos, mas para celebrar, para dançar, para, com isso, através da celebração e da dança, expressar a alegria que não são capazes de expressar com palavras. Baseado em que Jeremias afirma isso? Baseado em que Jeremias afirma que nós podemos confiar que Deus está transformando o nosso pranto em dança? Eu creio que Jeremias pode afirmar isso baseado na fé que
que ele aprendeu a desenvolver na relação com Deus. Jeremias percebeu naquela situação que ele viveu, e ele foi um profeta que viveu a sua vida inteira em calamidade. Jeremias não viveu uma calamidade que durou 6 meses. Jeremias viveu uma calamidade que durou 40 anos. E nesse período, Jeremias se viu convocado a desenvolver uma fé madura, porque somente uma fé madura era capaz de enfrentar uma crise que durava 40 anos. E no meio daquela crise, Jeremias disse: olha, nós voltaremos a nos reunir, nós voltaremos a celebrar, nós voltaremos a participar dos casamentos, nós voltaremos a dançar. Por quê? Porque Deus está transformando o nosso pranto em dança. Essa experiência de Jeremias me fez lembrar de um pastor luterano que viveu no século 17. Ele viveu numa pequena cidade na Alemanha, e a sua experiência de fé é muito semelhante à experiência de fé que Jeremias demonstrou. O pastor se chamava Martin Hincart. Ele viveu entre 1586 e 1649 na pequena cidade de Eilenburg. E ele viveu justamente no período que é conhecido como a Guerra dos 30 Anos. A Europa, principalmente protestantes e católicos, viveram em guerra durante 30 anos, de 1618 a 1648. E na sua pequena cidade, onde era pastor, o Martin Hincart recebeu muitos refugiados. Muitas pessoas que estavam fugindo da guerra iam para a sua cidade, porque era uma cidade murada. E não só estavam fugindo da guerra, muitas pessoas estavam fugindo de uma peste, porque nesse momento, além da guerra, uma peste muito grande assolou uma boa parte da Europa. E o pastor Martin enterrou na sua cidade cerca de 4.000 pessoas. Pouco a pouco, na medida que a peste chegou à cidade, as pessoas começaram a ir embora. E a maioria das pessoas foram embora. E ele ficou lá apenas com as pessoas doentes da sua comunidade. E ele enterrou todos os membros da sua comunidade, inclusive a sua esposa e os seus filhos. A história desse homem registra que houve dias em que ele chegou a enterrar sozinho entre 40 e 50 pessoas. E ele, nesse momento, compôs um hino que diz o seguinte: dai graças ao nosso Deus. Dai graças ao nosso Deus. Por que eu estou fazendo questão de chamar a sua atenção para esse hino, dai graças ao nosso Deus? Porque é justamente esta a expressão de Jeremias no capítulo 35, versículo 11. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Senhor. E aí o hino do pastor Martin Hincart, eu quero lê-lo aqui para vocês. É um hino de tradição luterana. Pelo que me consta, nós não cantamos esse hino na nossa igreja. Eu, pelo menos, embora esteja há muitos anos na igreja, eu nunca o vi sendo cantado nas nossas igrejas presbiterianas. Dai graças ao Senhor, louvai seu santo nome. A Deus o Criador, erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. O eterno e santo Deus, de espírito clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, que em graça, paz e amor nos queira conservar, e em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente é sua mão. Ele é
e há de ser o nosso galardão. Amém. Amém. A fé demonstrada por Jeremias e pelo pastor Martin Rickard era madura e muito apropriada para enfrentar o momento pelo qual eles estavam passando. E eu penso que essa fé é a fé a qual a pandemia e o pandemônio pelo qual estamos passando nos convoca. Uma fé madura. E uma fé madura está baseada nisso. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Fé madura. E uma fé madura está baseada em duas coisas a partir do que Jeremias está nos ensinando aqui. Primeiro, a expressão, o seu amor leal dura para sempre. Disso eu entendo que Jeremias está, ou a partir disso, Jeremias está nos ensinando o seguinte: sobre a presença sobrenatural e constante de Deus. O seu amor dura para sempre. Com isso, Jeremias está nos ensinando sobre a presença sobrenatural e constante de Deus. A Bíblia diz que Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco. O Evangelho de Mateus começa afirmando que Jesus é o Emanuel, aquele que foi enviado por Deus para salvar o mundo. E termina o Evangelho de Mateus com essa expressão: e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele é Deus conosco do início ao fim. Só que Deus está conosco de maneira sobrenatural. A presença de Deus conosco é uma presença sobrenatural. Então a gente precisa entender muito bem o que significa essa presença sobrenatural. Porque é muito comum a gente pensar que existe um plano natural abaixo e um plano sobrenatural acima. Ou então que existe um plano natural à esquerda e um plano sobrenatural à direita. Nós costumamos pensar em natural e sobrenatural como categorias diferentes, mas quando a Bíblia diz que Deus é sobrenatural, não está dizendo que Ele está acima de nós, atrás de nós, à frente de nós, da nossa direita, à nossa esquerda. Quando diz que Deus é sobrenatural, está dizendo o seguinte: que Deus entra dentro do nosso mundo natural e expande as nossas capacidades naturais. Dizer que a presença de Deus é sobrenatural não é dizer que ela está acima de nós e que nós precisamos ter uma fé que convença esse Deus que está vivendo no sobrenatural a intervir no mundo natural. Não! Deus está embarcado conosco na história da humanidade. Dizer que a presença de Deus é sobrenatural é dizer que esse Deus que está dentro do mundo natural conosco, sem se misturar com Ele, Ele entra dentro das nossas limitações naturais e Ele as expande. E aí é nesse sentido que nós experimentamos o sobrenatural, isto é, as nossas capacidades naturais são esticadas, expandidas, e nós experimentamos pela ação e a presença de Deus aquilo que nós não poderíamos experimentar se dependesse só dos nossos recursos, habilidades e capacidades naturais. Então deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. O Deus sobrenatural invadiu o mundo natural através de Cristo e expandiu as possibilidades humanas. Deus se tornou como nós, para que nós, através de Jesus, possamos nos tornar como Ele. Isto é a expansão das nossas possibilidades naturais. Tornarmos-nos como Jesus é levar essa experiência do sobrenatural na nossa vida ao limite. É o limite do limite das nossas possibilidades naturais. Nos tornarmos como Jesus. Então nós somos convidados a crer nessa
presença sobrenatural, essa presença que entra no mundo natural e expande as nossas possibilidades. Quando nós temos pouca possibilidade de experimentar consolo, ela expande as nossas possibilidades. Quando nós temos pouca possibilidade de confiar, essa presença entra e expande a nossa capacidade de confiar. Quando nós temos pouca capacidade de crer, ela entra e expande a nossa capacidade de crer. Quando nós temos pouca capacidade de ajudar, ela entra e expande a nossa generosidade. Quando nós temos pouca capacidade de perdoar, ela entra e expande a nossa capacidade de perdoar. E assim por diante. Deem graças ao Senhor, porque Ele está presente de maneira sobrenatural e constante. Então, uma fé madura está baseada primeiramente numa presença sobrenatural e constante. Mas em segundo lugar, uma fé madura está baseada numa esperança ousada e inflexível. Uma fé madura está baseada não só na presença sobrenatural e constante de Deus, mas também numa esperança ousada e inflexível. Esperança. E aqui eu chamo a sua atenção para algo que talvez você que já me ouve há muito tempo já me ouviu dizer isso. Há uma diferença entre otimismo e esperança. Uma pessoa otimista é aquela que analisa todas as circunstâncias, analisa todas as possibilidades, analisa as conjunturas, então ela acredita que tudo vai dar certo no futuro. Isso é uma pessoa otimista. E não há nada errado em ser uma pessoa otimista. Mas quando a Bíblia fala de esperança, ela está falando de algo muito maior, muito mais grandioso do que o otimismo. Do ponto de vista da Bíblia, ter esperança é crer nas possibilidades melhores no futuro, mesmo quando as conjunturas não apontam para isso. Uma pessoa que tem esperança não é aquela que analisa as conjunturas e pensa, bom, acredito que vai dar tudo certo, então eu vou ter esperança. Não! Do ponto de vista da Bíblia, uma pessoa que tem esperança é aquela que analisa todas as conjunturas. E mesmo quando todas as conjunturas parecem conspirar contra ela, quando todas as conjunturas parecem ser portas fechadas, ou fechar as portas à frente dela, ela continua esperando. Por quê? Porque é uma pessoa insana? Não. Porque é uma pessoa cega para as circunstâncias? Não. Mas porque ela crê que Deus está com ela. E se Deus a está convidando a seguir naquela direção, ela segue firme e com esperança, porque Deus sabe o que faz. Isso fez com que eu me lembrasse de uma frase de José Saramago, grande escritor português. Ele diz o seguinte, que há esperanças que é loucura ter. Pois eu digo-te que, se não fossem essas, eu já teria desistido da vida. Há esperanças que é loucura ter. Pois eu digo-te que, se não fossem essas, eu já teria desistido da vida. É verdade. Ter esperança num momento como esse de pandemia e pandemônio pelo qual nós estamos passando é algo, no mínimo, de grande ousadia. É algo de gente que se recusa, que inflexivelmente se recusa a crer que as circunstâncias têm a última palavra sobre a nossa vida. Nós não negamos as circunstâncias, mas nós cremos que o nosso Deus está dentro das circunstâncias pelas quais nós estamos atravessando. Por isso, nós temos uma esperança ousada e inflexível. A percepção da presença sobrenatural de Deus robustece a nossa esperança e ela se torna inflexível. A percepção da presença robustece a esperança. E o que nós esperamos? Nós esperamos que Deus transforme o nosso pranto em dança. Amém. Que Deus nos abençoe.